Galera do YouTube, colegas prevencionistas, dando aquela continuidade, estamos retornando para dar aquela continuidade naquelas videoaulas da norma regulamentadora 34. Norma regulamentadora que estarei falando especificamente aqui do estado, do meu estado do Amazonas, do município de Manaus. Falei das balsas, diversos tipos de balsas, diversos tipos de rebocadores e outras embarcações, tanto as ribeirinhas, que são aquelas arcaicas, do uso individual, familiar, fluviais aqui do pessoal que navega, ribeirinha, como as mais sofisticadas, de acordo com a norma 34. Por isso que darei continuidade. Essa vai ser a 7ª videoaula. Desculpe a ausência, estarei fazendo esse vídeo uma vez na semana. Demorei postar esse porque muito trabalho. Muito trabalho e aí, com certeza, pouco tempo. Mas vamos dar agora esse leque, abrir esse leque. Para quê? Para vocês divulgarem no comentário. Lógico que não saberei de tudo, né? Nem um engenheiro, nem um médico, nenhum profissional sabe de tudo. Ele vai interagir, ele vai buscar, vai compartilhar material novo. Esse material é um material, eu comparo esse material novo com um belíssimo almoço que a nossa mãe faz, nossa queridas esposas fazem para nós, sai fresquinho, gostoso. Assim também vai ser esse material. Por que esse material vai ser bacana? Porque também vai ajudar colegas que já estão entrando também na área e querem entrar na indústria da construção naval, e outros que já estão. Vou dar um alô aí pro meu colega aí do estaleiro, o Fábio, o Fábio, o Antônio, que com certeza também tem muita experiência. Qualquer dia a gente vai fazer uma entrevista aí com eles, falando mais da parte do estaleiro. Dá um alô aí pro pessoal, todos os meus amigos do Facebook também, que estão aí me acompanhando. E pessoal, comenta e compartilha. Se gostar, dá um like. Se não gostar, a gente vai procurar fazer um trabalho melhor. E aí com certeza vai somar. Críticas eu aceitarei só as construtivas, lógico, com certeza. Então vamos aí, pessoal, fazer e dar continuidade. Pessoal, um abraço e até mais. Venha comigo. Pessoal, o nosso estudo da aula número 7. Vamos falar um pouco mais sobre o responsável técnico para a NR34. Vamos lá que diz a 34.2 responsabilidades. A 34.2.1 diz assim: cabe ao empregador garantir efetivamente implementação das medidas de proteção estabelecidas nesta norma, devendo designar formalmente um responsável pela implementação desta norma. O empregador deve indicar, por escrito, um responsável técnico pelo cumprimento da NR34, que pode ser efetuado por empresa, estabelecimento ou unidade. O responsável técnico é o profissional habilitado. Pessoal, aqui é um exemplo básico. Pode ser modificado, vocês podem usar aí, mas pode ser melhorado. Vai depender aí da criatividade aí e o implemento de cada um. Que é uma empresa fantasia. Eu botei aí, não existe.
Então, eu botei aqui, ó, Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do Amazonas, no caso aqui o meu estado, né? Ao chefe do setor de segurança do trabalho, SEGUR, STREAM, que é um exemplo de formalização para a gente caminhar o responsável técnico e o empregador escolheu. Aí botei aqui assunto, né? Caminhamento do responsável técnico da NR34. E aí, vem aqui a redação. Estamos encaminhando a Vossa Excelência o referente de documentação da portaria tal, né? Da sua atualização, portaria tarará, responsável pelo cumprimento da NR34, indica, no caso aqui, eu também botei um exemplo, né? Que pode ser outro profissional, indica o engenheiro de segurança do trabalho, o senhor Esconaldo Tacunabaia, com respectivo registro no conselho de classe. Aí, botei um número aí, né? Com o prestador de serviço, dando plena autonomia técnica para fiel cumprimento desta norma, em vigor, em gerenciar a norma regulamentadora número 34, condições meio ambiente do trabalho, na indústria da construção e reparação naval, nas dependências internas e atividades externas da empresa. Em cumprimento disposto do item 34, 2.1, cabe ao empregador designar formalmente um responsável pela implementação desta norma. É a assinatura do responsável e a assinatura do responsável legal da empresa. Isso aqui é um modelo básico, que pode também ser melhorado, como eu expliquei. Pessoal, o responsável técnico ele tem que ter proficiência, que é competência, aptidão, capacitação, habilidade aliada à experiência. Isso aí e tem que ter mesmo. Profissional habilitado. Para identificar medidas de proteção, segurança, saúde e ao meio ambiente do trabalho nas atividades da indústria, da construção e reparação naval. Ele deve ter conhecimento e experiência no processo de cada obra naval, conhecer seus respectivos riscos específicos, ter capacidade para trabalhar em grupo e tomar decisões. Lá no item 34.3, capacitação e treinamento, onde você dá um pulo lá, aqui eu vou botar resumido. 34.3.2 é considerado profissional legalmente habilitado. O trabalhador previamente qualificado e com registro no competente conselho de classe. Eu botei com um exemplo, né? Engenheiro, segurança do trabalho, mais qualificação específica, da NR34, mais conselho de classe. E a gente tem uma basezinha aqui básica, eu pesquisei, né? O que é um conselho de classe profissional. Para gente entender um pouco aqui sobre o conselho de classe. Os conselhos de fiscalização das profissões regulamentadas. É o conselho de classe, né? Qual é a função dos conselhos? O mais conhecido aqui, eu botei um exemplo aqui. O AB, né? Dos advogados, os administradores, o CRESE, né? Para os corretores de imóveis, etc. Tem outros. Exerce uma função que lhe é delegada pelo poder público, logo são consideradas uma autarquia especial ou corporativa, pois são dotados da função de fiscalizar os membros de determinadas categorias profissionais. A defesa da sociedade disse que a fiscalização das profissões é uma atribuição da União, prevista na Constituição Federal, a qual pode ser delegada. Portanto, para fiscalizar cada profissão, foi criado um Conselho Federal com sede em Brasília. E existem conselhos regionais em todos os estados, todos eles estão sob fiscalização contábil, financeira, do Tribunal de Contas da União, por força do inciso 2 do artigo 71 da Constituição Federal. Está aqui a fonte embaixo, né? Eu peguei esse exemplo aí. O técnico de segurança pode ser responsável técnico? E aí, pessoal? O que vocês acham? Vamos lá. Pode. Né? Pode. Ele pode, quando ele possui uma qualificação, curso específico da NR34, reconhecido pelo MEC. Né? Então, ele pode. Somado também, quando ele trabalha na empresa, somado à atribuição do SESMIT. Quando ele trabalha dentro da empresa, somado à atribuição do SESMIT. Aqui é uma fonte também que diz, lá da NR33 do glossário, no anexo 3. Fala da questão do espaço confinado, mas também vale para a NR34. Por exemplo, lá
na NR33, fala o seguinte: responsável técnico profissional habilitado para identificar os espaços confinados existentes na empresa e elaborar medidas técnicas de prevenção, administrativas pessoais e de emergência e resgate. O técnico de segurança pode? Pode. Ele pode elaborar as medidas técnicas de prevenção. Ele não pode cumprir. Cumprir. Ele pode elaborar. Cumprir, não. Mas se ele tiver noção lá das medidas administrativas, pessoais, emergência e resgate, ele pode ser responsável técnico? Pode. Ele pode dar um parecer de uma medida técnica, né? Cumprir, ele não pode. Ele não pode, mas elaborar medidas técnicas de prevenção, ele pode. Ele pode, um exemplo aqui, ele pode elaborar medidas técnicas de prevenção na questão de combate a incêndio, lá dos observadores de trabalho ar quente. Ele pode. Cumprir, só se ele tiver aqueles requisitos anteriores, né? Ele tem que ser habilitado, qualificado e conceito de classe. Aí que vai ficar a dúvida, mas ele pode. Vamos citar aqui na questão das competências dos profissionais do CERMIT, a competência deles que o técnico de segurança e os demais dentro da empresa têm. Por isso que eles podem ser responsável técnico. Primeiro, o técnico de segurança e os demais profissionais do CERMIT dentro da empresa, ele tem que aplicar o conhecimento de engenharia, de segurança, de medicina do trabalho, ao meio ambiente de trabalho e todos os seus componentes, inclusive máquinas, equipamento, de modo a reduzir até eliminar os riscos ali existentes à saúde do trabalhador. Determinar, quando esgotar todos os meios conhecidos para a eliminação do risco, e este persistir, mesmo reduzido, a utilização pelo trabalhador de equipamento de proteção individual EPI, de acordo com o que determina a NR6, desde que a concentração, a intensidade ou a característica do agente assim exige. C. Colaborar, quando solicitado, os projetos e implantação de novas instalações físicas, tecnológicas da empresa, exercendo a competência disposta na linha A, que eu acabei de ler. D. Responsabilizar-se tecnicamente pela orientação quanto ao cumprimento disposto nas NRs aplicáveis à atividade executada pela empresa ou seu estabelecimento. E dentro da empresa ele tem que ser responsabilizado tecnicamente pela orientação quanto ao cumprimento das NRs, todas as NRs. Então, ele vai ter que se responsabilizar. Aí vem aquele processo civil e penal, né? De negligência, imprudência, imperícia. Manter permanentemente relacionado com a CIPA, valendo ao máximo de suas observações, além de apoiá-la, treiná-la e atender conforme disposto a NR5. Atender toda aquela de acordo com a NR5. Treiná-la. O treinamento tem que ser de 20 horas dentro da empresa, né? Só vale de 20 horas. Menos do que isso não é válido. A empresa vai ser multada. Promover a realização de atividades de conscientização, educação, orientação dos trabalhadores para a prevenção de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, tanto através de campanhas quanto programação de duração permanente. Esclarecer e conscientizar os empregadores sobre acidente de trabalho e doenças ocupacionais, estimulando-os em favor da prevenção. Letra H. Analisar e registrar em documentos específicos todos os acidentes ocorridos na empresa, estabelecimento, com ou sem vítima, todos os casos ocupacionais, escrevendo a história e as características dos acidentes e as doenças ocupacionais, os fatores ambientais, as características do agente e as condições de indivíduos portadores de doenças ocupacionais ou acidentados. Registrar mensalmente os dados atualizados de acidente de trabalho, doenças ocupacionais e agentes insalubres, preenchendo no mínimo o requisito descrito no modelo do mapa constante nos quadros 3, 4, 5 e 6. Esse item aqui, pessoal, de primeiro era o pessoal do CERMIT tinha que preencher e mandar lá para o Ministério do Trabalho. Hoje não. E a gente preenchemos e fica arquivado
dentro da empresa. Em caso de uma fiscalização, eles vão solicitar. E já está dentro da empresa, eles só fazem pegar cópia. Aí tira as dúvidas e conclusões dele lá. Letra J. Manter os registros de que tratam a linha H. E I. A sede dos serviços especializados em engenharia e segurança de medicina do trabalho, ou facilmente alcançáveis a partir da mesma, sendo de livre escolha da empresa ao método de arquivamento e recuperação, desde que seja assegurada condições de acesso ao registro e entendimento de seus conteúdos, devendo ser guardados somente os mapas anuais dos dados correspondentes à linha H e I. Então está aqui o que eu acabei de falar, né? E deve ser guardado no período não inferior a 5 anos. No período não inferior a 5 anos. Letra L. Atividade dos profissionais integrantes de serviços especializados em engenharia e segurança e medicina do trabalho são essencialmente prevencionistas. Essencialmente prevencionistas. Embora não seja vedado o atendimento de emergência. Quando se tornar necessário, entretanto, a elaboração de planos de controle de efeitos de catástrofes, de disponibilidade de meios que visem ao combate ao incêndio e ao salvamento de imediata atenção à vítima, desde o que qualquer outro tipo de acidente são incluídos em suas atividades. Então está aqui a atribuição, tudo que eu li para vocês, está lá na linha R4, né, do CERMIT. E o técnico de segurança pode ser responsável técnico? Pode, por causa dessa atribuição, dentro da empresa. Aqui é um pensamento de alguns técnicos, né? Que diz assim: a ANR não define profissional que pode ser designado como responsável técnico. A ANR não define, né? Mas eu acabei de ler para vocês lá que dentro da empresa tem a atribuição do CERMIT e tem aquela proficiência. Então o técnico de segurança pode. Aqui na visão de outros profissionais, que eles dizem que não, né? Não pode. Agora, por que não pode? Eu estava vendo algumas pesquisas na internet de alguns colegas e tem esse parecer, né? Que não pode. Por quê? Porque eles não têm um conselho de classe. Eles não têm um conselho de classe. O conselho de classe é que faz, que fiscaliza técnico de segurança. No caso do MTE, ele não fiscaliza essa conduta profissional. Os conselhos de classe, sim. Então, algumas teses, algumas teorias de alguns colegas aí que eu botei aqui. Quem pode ser, então, responsável técnico? Aí eu busquei, né, essa pergunta. E citaram que é o engenheiro de segurança do trabalho. Pode ser responsável técnico. Ele pode. Ele tem um conselho, tá? Requisito lá, né? Mas eu mostrei também que o técnico pode. Então aqui é a competência do Ministério do Trabalho. Ó. Lá no artigo 1, o Ministério do Trabalho e Emprego é o órgão da administração federal direta, tem como área de competência os seguintes assuntos: política e diretrizes para a geração de emprego e renda e de apoio ao trabalhador. Política e diretrizes para a modernização de relações de trabalho. Fiscalização de trabalho, inclusive do trabalho portuário, bem como a aplicação das sanções previstas em normas legais ou coletivas. Política salarial, formação e desenvolvimento profissional, segurança e saúde no trabalho, política de imigração, cooperativismo e associativismo urbano. Está aqui as competências do Ministério do Trabalho. E aí, pessoal, vocês tiram a conclusão, né? Uns falam que pode, o técnico de segurança é responsável técnico, outros falam que não, né? Na minha opinião, o técnico de segurança pode, como eu expliquei para vocês, né? Ele, lá no anterior, fala, né, que se seguir o procedimento que eu passei para vocês alguns slides atrás, ele pode. Externo, no caso, se ele tiver, como a gente não tem conselho, né, eu vejo que a gente vai ficar responsável só pela elaboração, né, pelo cumprimento seria um engenheiro de segurança. Então, quando envolver qualquer tipo de processo, vai ter que envolver a assinatura dos dois, um pela elaboração e outro pela execução do serviço.
Então, o responsável técnico deve conhecer também os respectivos riscos específicos da indústria naval. Aí tem vários riscos específicos. Eu botei só alguns exemplos aqui. Então, tem vários, né? Tem vários riscos específicos. Amianto. Amianto é um. Né? O amianto é uma forma fibrosa, amianto é uma forma fibrosa de diversos minerais naturais. As principais formas de amianto são crisóleo, amianto branco e crisóleo azul. Amianto cromolite, né? Amosite, amianto castanho, embora seja conhecido pela cor, não é possível identificá-la com segurança, inclusive com base na cor, pelo que são necessárias análises laboratoriais. Então a fita de amianto, que é a vez que é usado lá nos rebocadores, né? Nos motores lá na casa de máquinas, e etc. E aí, essa manipulação tem que ser usada tudo com equipamento de proteção individual, fazer toda aquela análise lá, o trabalhador fazer com segurança. Aqui é o risco específico no processo de docagem. Então varia de estaleiro para estaleiro. Né? Aqui é uma arraia, que em contrário, né? É o risco na docagem, o ataque delas, né? Que é o ataque de jacaré, o jacaré-açu, ou outros, ou similares. Né? Então, devemos ter cuidado nessa parte aí, na docagem. Docagem meio... alguns estaleiros de Manaus ainda são meio precários, outros já estão se adaptando devido às fiscalizações. Também deve... o responsável técnico deve conhecer também os respectivos riscos próximo da margem do Rio Negro, Solimões, etc. Atividade de soldagem. Por exemplo, aqui nós estamos vendo a figura, né? Um trabalhador, soldador em cima, outro soldador embaixo. Esse aqui de baixo, né, está propenso a um ataque de jacaré. Está propenso. Que é igual um ataque de jacaré. Esse é o risco. Então, deve ser observado aí o pessoal, né, da segurança junto com a supervisão para que venham prevenir esses ataques aí. E aqui, pessoal, né, como eu expliquei, passei aqui, ó, soldagem próximos ao Rio Negro e outros rios também. Né? Aqui tem uma medida específica. Aqui o soldador, o jacaré, aqui poderiam ser usado uma jaulinha, um guarda-corpo, cinto de segurança, né? Então tem vários outros meios, aqui alguns exemplos, tem vários outros meios de prevenção para prevenir esse risco aí, que eventualmente eu já presenciei um ataque desse no estaleiro, né? Pegaram o jacaré e aí com certeza é perigoso, então temos que ficar atento também com as arraias e animais peçonhentos também, né? Pessoal, espero ter ajudado, né? Uma dúvida aí, alguma crítica construtiva, né? Uma crítica acrescentativa, tudo vai ser bem-vindo, né? Construtivo, não fora da ética. Então, estou aí passando essa videoaula, desculpa a minha ausência aí, vamos a continuidade da aula número 7. E na próxima aula, estarei comentando a aula 8, né? Dando outra continuidade dessas videoaulas. Pessoal, até mais. Fui, valeu!